Oi, pessoal, Fabrício Lourenço aqui da Softex e hoje a gente vai conversar com Eduardo Santana de Almeida, coordenador do projeto Plataforma Inteligente para a Redução de Quedas em Leitos Hospitalares, desenvolvido na Universidade Federal da Bahia. A solução chamada Smart Bed é uma plataforma inteligente de monitoramento de pacientes que integra IoT, 5G, inteligência artificial e engenharia de software para prevenir quedas em leitos hospitalares e aprimorar a segurança nos ambientes de saúde. Essa é a segunda edição do programa I ao Quadrado, executado pelo Softex, realizado pelo CNPq e pelo MCTI. Eduardo, seja muito bem-vindo. Vamos para o nosso bate-papo aqui. Obrigado aí pelo convite, vocês da Softex, o próprio CNPq também pelo apoio. Um prazer estar aqui podendo estar novamente com vocês falando sobre o nosso projeto e a nossa solução. Nós que agradecemos a sua presença e eu já começo. Conta pra gente como surgiu a solução e o que motivou vocês a focarem especificamente na redução de quedas de pacientes em leitos hospitalares. Essa é uma ótima pergunta, né? Quando nós criamos a Zuntec, nós tínhamos um foco no desenvolvimento de soluções para pacientes em home care, né? Então a gente estava, de certa forma, olhando para a saúde do paciente, né, que estava acamado em situação de home care, mas, por incrível que pareça, quedas não eram um problema que nós estávamos focados, né? Naquele momento, nosso foco era ter um monitoramento remoto dos pacientes por empresas de home care. Foi quando aí nós fomos confrontados por um grande hospital daqui da cidade de Salvador, que nos apresentou o problema. Olha, existe esse problema aqui, é um problema mundial, né? E aí nós depois nos debruçamos sobre os dados, a revisão da literatura, para entender que, de fato, era algo que ocorria no mundo todo, e o hospital falou, olha, existe esse problema de quedas, nós temos uma série de procedimentos, treinamentos, checklists para evitar essa situação, mas não possuía uma solução tecnológica, né? E, além disso, o mercado também tinha essa carência de soluções, né? Então, foi um problema que veio, né, do próprio mercado para a gente de solucionar. Então, foi uma demanda muito boa, e aí surgiu no momento que tinha sido lançado o call, né, para chamadas de projeto, então casou muito bem aí os dois mundos. Então, esse foi o cenário como o projeto nasceu. Perfeito. Você pode explicar para a gente como funciona tecnicamente a plataforma? Qual o papel da IA espectral, né, da IoT e das redes de computadores nesse cenário? Essa nossa solução, ela envolve várias áreas, né? Então, a gente teve que ter um entendimento da parte de redes de computadores e IoT, porque nós tivemos que desenvolver parte de um hardware, né, que é instalado no quarto do hotel, né? Então, nós temos uma câmera com hardware embutido, tem um software que roda também desse hardware, e o que a gente faz é coletar as imagens dos pacientes, né? Quando a gente fala coletar as imagens, né, tem um parêntese que a gente não coleta, né, vamos dizer assim, a imagem em si do paciente, né? Então, a gente tem um modelo que foi desenvolvido, que nós transformamos Primeiro, a gente identifica o paciente, por exemplo, se tiver um médico ao lado, se tiver um parente ao lado, outras pessoas no quarto. Então, a gente tem um modelo de inteligência artificial que separa, e visão computacional, que separa essas pessoas que estão envolvidas ali no quarto, né? Identifica o paciente. Uma vez identificando o paciente, nós temos um outro modelo que faz toda a transformação daquela imagem em coordenadas matemáticas, né? Até por questões de privacidade dos dados, etc. Então, a gente não trabalha em si com a imagem, então a gente usa a imagem, transforma em coordenadas matemáticas e joga isso para o nosso modelo. Esse nosso modelo, então, ele foi treinado, né? Então ele identifica a probabilidade de queda, né? Então ele identifica aquele movimento que um paciente iria sair, né, da cama ali sozinho, muitas vezes, e que iria ocorrer uma queda. Então, nesse momento, a gente envia, né, um sinal para um outro componente da solução. Nós temos, então, um dashboard que fica disponível, por exemplo, você pode imaginar esse dashboard pelos aqueles médicos ou enfermeiros que ficam nos corredores dos hospitais, né? Então ele tem ali o monitoramento de todos os quartos que estão sendo monitorados,
e ali vai mostrando o potencial de risco de cada quarto, né? Então, a solução anterior ou a solução comumente empregada nos hospitais é o quê? Os hospitais têm uma plaquinha, né, aquele sinalizador que identifica o risco de queda de um paciente, né? Fica aquela placa ali amarelo, vermelho ou verde. No nosso caso, isso ocorre em tempo real. Então, a gente tem esse monitor que o médico fica ali, ou o médico ou o enfermeiro diz, opa, está acendendo aqui, eu tenho um potencial de queda, e aí a gente pode pensar na solução como, por exemplo, se for o caso, né, se for do interesse, acender uma luz, mandar uma mensagem instantânea dizendo, você está precisando de ajuda para evitar que o paciente tente sair da cama e ocorra um acidente, que são as situações que comumente ocorrem. Então, em geral, em linhas gerais, essa é a solução. Agora, Eduardo, diz para mim quais são os maiores desafios até agora. Foram vários desafios que nós tivemos, vários mesmo. Nós tivemos desafios técnicos e não técnicos, né? Então, eu estou aí nesse mundo de pesquisa e desenvolvimento e inovação nos últimos 20, 25 anos, e aí quando você se depara com um problema real para desenvolver, de certa forma é diferente daquela pesquisa básica, aquela pesquisa puramente acadêmica que é feita, né? Então, surgiram problemas que nós imaginávamos que pudessem ocorrer, e surgiram problemas também que jamais, se nós estivéssemos só no laboratório de pesquisa, nós imaginaríamos que poderia ocorrer nesse projeto, né? Então, a gente tivemos desafios para a criação dos modelos de inteligência artificial e visão computacional, né? Como eu falei, para você identificar apenas um paciente, você separar um paciente, se o médico está com óculos, se o médico está sem óculos, se o médico está com jaleco, se o médico está sem o jaleco, se eu tenho várias pessoas ali com perfis similares, então foram um dos desafios que nós tivemos. A própria aquisição dos dados para desenvolver e treinar os modelos foi também um desafio, né? Primeiro a gente trabalhou com dados sintéticos, ou seja, dados que foram criados e simulados pelos nossos pesquisadores no ambiente real, né? Eles foram para o hospital, estiveram lá no quarto, o hospital disponibilizou um quarto de testes para a gente, né? Então a gente utilizou isso para fazer algumas capturas de imagem e vídeo, mas depois, quando nós fomos de fato, né, coletar os dados com os pacientes reais, aí novos desafios surgiram, né? E como eu falei, tiveram desafios também do próprio hardware, de implantação, de fixação, da onde a câmera vai ficar, de coisas que nós não imaginávamos, né? Por exemplo, pessoas da limpeza vão fazer algum serviço e aquela câmera que foi colocada ali, aquele dispositivo, ele pode se deslocar, pode cair, o ângulo que ele está pegando as imagens, e até coisas que nós, de fato, não imaginávamos. Por exemplo, é uma solução que ela traz um benefício, obviamente, para o paciente, mas, por outro lado, né, muitas vezes o paciente ou a família dos pacientes ficam meio inseguros porque tem, de fato, um dispositivo ali com a câmera do quarto, né? Então, nós, no início do projeto, jamais imaginávamos que, por exemplo, ia chegar uma família de um paciente que ia falar, não, nós não queremos que a solução seja utilizada, porque eu estou vendo que tem uma captura, mas a gente explica como é o processo de captura, mostra o vídeo. Então, assim, são muitos desafios até de convencer, né, de forma educativa, o público que vai utilizar a solução e vai obter ali os benefícios de evitar uma possível queda que traz uma série de problemas para o hospital e, obviamente, para o paciente e a saúde dele como um todo. Fala para a gente um pouquinho sobre a visão de longo prazo. Quando vocês falam em refinar, comercializar e escalar, como vem o mercado e a adoção dessa solução em hospitais no Brasil ou fora? Tá, essa é uma boa pergunta, né? Como eu falei, a questão de quedas, né, é um mercado mundial, né? Então a gente está falando aí, se a gente pegar os Estados Unidos, né, o principal país aí em termos de economia, a gente está falando de 700 mil a 1 milhão de ocorrências de queda nos Estados Unidos, né? Isso aí tem levado até 11 mil mortes, né?
Então, é algo que, quando a gente olha os números da área, é muito grande. Então, aqui no país, 1 em cada 4 quedas resulta em danos, né, sendo 10% grave. Né? E aí você tem causas como aspectos físicos, aspectos cognitivos, aspectos ambientais, organizacionais. Então, é um mercado muito amplo, né? A gente tem visto aqui diversos outros hospitais, tem conversado com os principais hospitais daqui da nossa cidade, já conversamos com outros hospitais também do Brasil, e assim, é uma situação, é uma solução que todos estão buscando, todos estão necessitando. Né? Então, a gente está aqui refinando os nossos testes, melhorando a solução, melhorando o modelo, tornando-a mais confiável para permitir uma adoção em larga escala nesse nosso hospital, que é o parceiro do projeto, e depois levar para ser comercializado nos demais hospitais do Brasil e, quiçá, mundo afora. Né? Esse é o nosso objetivo, aí, dado que o mercado americano e outros países onde a incidência da população idosa tem crescido, tem-se uma carência muito grande de soluções desse tipo. Para encerrar rapidinho, que conselho você daria aí, ou qual oportunidade você acredita que ainda está sendo pouco explorada dentro desse cruzamento entre a saúde e engenharia de software? Novamente, eu acho que essa é uma boa pergunta. Eu acho que o principal conselho que eu daria aí para pesquisadores, empreendedores, enfim, entusiastas, né, com essa área, a exclusão da inteligência artificial, os modelos de linguagem, todo esse crescimento, é estar próximo dos problemas reais. Né? Então, se você de fato visitar um hospital, se você conversar com administradores de hospitais, de médicos, enfim, existe uma demanda muito grande de soluções, porque é um setor que é muito complexo, tem-se diversos problemas em diversas áreas, da área financeira ao acompanhamento ao paciente, à relação médico-paciente. Então, tem uma oportunidade muito grande. Claro, existem barreiras, principalmente por ser um setor que muitas vezes não é aquela solução, vamos assim generalizar, como uma rede social, que você coloca no ar e espera que as pessoas cheguem. A gente está falando de uma solução de saúde, você muitas vezes tem que passar por conselho de ética, é algo que demora tempo, às vezes você precisa de uma liberação de outras entidades, o que não é fácil, né, que muitas vezes acaba também comprometendo o próprio funding, mas é uma área onde existem diversas oportunidades. Aí o meu principal conselho seria estar próximo dos problemas reais, estar se aproximando dos problemas reais, que existe uma gama de problemas carentes de soluções tecnológicas para a população, para os médicos, para os hospitais, como um todo. Eduardo, nosso tempo acabou. Eu já quero te agradecer, muito obrigado por esse bate-papo, pela sua clareza e por compartilhar essa trajetória de soluções de vocês. Empreender em saúde não é fácil, mas certamente necessário. Muito obrigado, viu? Com certeza. Muito obrigado, um abraço a vocês. E para vocês que nos assistem, fiquem ligados. Esse foi mais um episódio da segunda edição do programa IA2². Se você curtiu, compartilha, siga no nosso canal, no podcast. Fique de olho nas próximas conversas comigo. Tecnologia mais impacto social. Essa é a pegada. Não perca, a gente se vê. Tchau, tchau.